Uma das coisas mais legais nas Crônicas de Gelo e Fogo é a forma como a magia funciona dentro desse universo. Diferente de outras obras de fantasia, nas Crônicas os poderes sobrenaturais se manifestam com sutileza e mistério, sendo que muitas vezes a gente tem a impressão de estar acompanhando a decadência desses poderes dentro do mundo, com a magia dando seus últimos suspiros. Porém, um dos elementos que sempre desperta muita conversa entre os fãs são os sonhos de dragão, uma espécie de sonho profético que traz visões para os personagens membros da casa Targaryen a partir do seu sangue valeriano. Hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre esses sonhos e os personagens que tiveram eles durante a história de Westeros. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala Boca Thiago e antes de tudo, vale ressaltar que os Targaryens não são os únicos personagens nas crônicas a terem sonhos proféticos. Além deles, também existem os sonhos verdes, que é quase uma variação trazida dos personagens mais ligados ao norte e aos deuses antigos. E a gente também pode dizer que seguidores do R'hllor, por exemplo, também possuem poderes de vidência que geralmente se manifestam quando esses personagens estão olhando para chamas, buscando essas visões. Mas a gente também tem alguns indícios de que essas profecias podem vir também em sonhos. De modo geral, tanto a série de Game of Thrones quanto House of the Dragon dão a entender que só os Targaryen são personagens mágicos, além do Bran. Mas isso não é verdade. Existem muitos mais personagens ligados à magia nos livros, além dos Targaryen, como a família Reed, o Fantasma do Coração Alto, a Meg e a Han, todo mundo de Ashai da Sombra, como a Quaife, os Imortais de Qarth, os Rhoynares e até mesmo a geração atual dos Hightower, que estão lá em Vila Velha, também são ligados à magia e por aí vai. No geral, a minha impressão é de que Westeros é um lugar onde a magia está mais apagada, mesmo nos livros, enquanto em Essos existe bem mais praticantes de magia e uma galera que ainda estuda mais, quer ser feiticeiro, né, e tem uma religião mais mágica, mas isso é uma impressão mais minha. Enfim, no futuro eu posso trazer um vídeo com todas as profecias da saga e também um vídeo sobre os sonhos verdes. Porém, hoje a gente vai focar nos sonhos de dragão que, dentro das crônicas, são vistos apenas pelos Targaryen. Na saga não fica claro por que alguns Targaryen têm os sonhos de dragão e outros não. É meio que um dom que não desperta em todos eles. Porém, uma coisa que dá pra dizer é que não são todos os Targaryens que possuem esses sonhos e que também eles não estão diretamente relacionados aos dragões. No sentido prático, né? Precisa ter um dragão para ter o sonho. Porque vários personagens Targaryens que estão aqui nessa lista tiveram seus sonhos de dragão e não tinham dragões com eles, né? Então não é uma relação tão direta. Porém, assim como acontece com os sonhos de lobo que os Starks têm, é bem comum que exista essa figura do dragão dentro do sonho, ou no caso dos Starks, tem um lobo dentro dos sonhos, né? Então é uma forma de diferenciar o que é só um sonho profético, aleatório, vindo de uma outra magia, e o que é um sonho de dragão. Geralmente no sonho de dragão, eles veem alguma coisa relacionada diretamente a dragões. Daenerys, a Sonhadora. E começando com a mais clássica da lista, a gente tem a Daenerys, a Sonhadora. Que eu vou chamar de Daenerys e não de Daenerys, porque Daenerys me lembra Denis ou Pimentinha. E eu não gosto muito desse nome, então vou chamar de Daenerys, como se lê mesmo. Ela foi uma garota valeriana que nasceu em cerca de 114 antes da conquista. E quando ainda era muito jovem, ela previu simplesmente o fim do Império Valeriano. Nessa época, a Cidade Franca de Valíria era o maior e mais poderoso império da Terra, especialmente porque as famílias que governavam o império possuíam dragões. O Império Valeriano era bastante militarista e bastante opressivo, que não pensava duas vezes antes de queimar, matar ou escravizar os seus povos conquistados. Os Targaryen, porém, eram uma família com pouco poder em Valíria, mas eles tinham 5 dragões. E o pai da Daenerys, o Lord Aemir Targaryen, acreditou no sonho da filha quando ela previu que os vulcões que rodeavam a capital iriam entrar todos juntos em erupção. Ele então pegou toda a família, pegou os dragões, pegou os ovos de dragão e pegou toda a riqueza da casa e mudou todo mundo para a Pedra do Dragão, do outro lado do Mar Estreito, na costa de Westeros. E 12 anos depois, não deu outra, Valíria encontrou seu fim lá na perdição. Vale notar aqui que a Daenerys foi uma Targaryen que não só teve um sonho de dragão, mas que também conseguiu interpretar corretamente o seu sonho e tomar uma ação necessária para evitar a catástrofe. Esse talento falta em muitos outros Targaryens descendentes dela que estão aqui nessa lista, que não conseguiram interpretar bem os seus sonhos corretamente e que também não conseguiram tomar medidas acertadas, né, em relação a eles. Inclusive a própria Daenerys tem bastante dificuldade de entender e compreender os seus sonhos de dragão. Daeron Targaryen.
Inclusive, o Daemon Targaryen foi um ótimo exemplo de um Targaryen que não conseguia lidar muito bem com os seus sonhos de dragão. Afinal, o apelido do Daemon era o Bêbado. Pois é, o Daemon se tornou alcoólatra simplesmente porque ele não aguentava lidar com os sonhos proféticos que ele tinha. Esse personagem aparece lá no primeiro conto do Cavaleiro dos Sete Reinos, o Cavaleiro Andante. Ele se encontra com o Sir Duncan e conta pra ele um dos seus sonhos de dragão. Ele diz, abre aspas, meus sonhos não são como os seus, Sir Duncan. Os meus são de verdade, assustam-me. Você me assusta. Sonhei com você e um dragão morto. Veja, um animal grande, imenso, com asas tão grandes que podiam cobrir este campo. Tinham caído em cima de você, mas você estava vivo e o dragão estava morto. Fecha aspas. E apesar do Daemon não lidar bem com os seus sonhos, de fato, as visões proféticas dele eram verdadeiras. Não à toa que esse sonho que ele conta por Sir Duncan se concretiza ainda no final do primeiro conto, quando o príncipe Baelor Targaryen acaba morrendo para defender o Sir Duncan em um julgamento de 7, que não é nada mais do que um julgamento por combate com 7 cavaleiros para cada lado. Além disso, no terceiro conto do livro Cavaleiro dos Sete Reinos, o Egg, irmão do Daemon, diz que um dia os dragões iriam voltar porque o Daemon havia sonhado com isso. E esse foi mais um sonho que se tornou verdade um século mais tarde com a Daenerys, mãe de dragões e quebradora de correntes. Daemon II Blackfyre. E ainda falando no Cavaleiro dos Sete Reinos, nesse livro a gente tem mais um sonhador. É o Daemon II Blackfyre. Ele também aparece no terceiro conto, o Cavaleiro Misterioso. E até dá pra dizer que esse terceiro conto do Cavaleiro dos Sete Reinos é quase todo sobre o Daemon II. Nele, os personagens acabam parando num torneio que é, na verdade, uma reunião disfarçada de apoiadores Blackfyre tentando reacender a rebelião. Essa reunião, de fato, acabou se tornando a segunda rebelião Blackfyre, que foi bem breve. A ideia era criar um torneio falso em Alvas Paredes, no qual um ovo de dragão seria o prêmio para o vencedor do torneio, vencedor das justas. Alvas Paredes é inclusive o castelo da casa Butterell, nas Terras Fluviais, que eram apoiadores Blackfyre. Porém, esse plot aconteceu apenas porque o próprio Daemon havia sonhado que um ovo de dragão eclodiria em Alvas Paredes, nesse castelo em específico. Mas esse sonho se mostrou falso, porque provavelmente foi uma metáfora sobre o amadurecimento do Egg, que era Targaryen, e que eventualmente se tornaria o rei Aegon V. Além disso, o Daemon também havia sonhado com a morte dos seus irmãos, o Aegon e o Aemon, o que de fato ocorreu, e ele também sonhou com um homem muito alto, vestindo uma armadura e capas brancas. Quando ele se encontra com o Sir Duncan na estrada no começo do conto, ele reconhece o Sir Duncan do seu sonho, era o cara que ele tinha visto no sonho. Ou seja, ele sonhou que o Duncan se tornaria um membro da Guarda Real, o que de fato aconteceu anos mais tarde. Porém, o Daemon interpretou bem errado o sonho, porque ele acreditava que o Sir Duncan lutaria ao lado dele nessa segunda rebelião Blackfyre. E como eu já mencionei, o Daemon é um exemplo interessante de Targaryen, que nesse caso até é Blackfyre, né? Que conseguia ter sonhos de dragão, mas era péssimo em interpretar eles. E acabou até mesmo morrendo por conta disso. Aemon Targaryen. Bom, outro personagem que a gente vê nas crônicas e que também tem sonhos de dragão é mais um dos irmãos do Egg. Dessa vez, o Mestre Aemon. Pois é, o Mestre Aemon é velho pra caramba. Ele foi um dos irmãos mais velhos do Egg, que se tornou eventualmente o rei Aegon V, como eu já falei. E o Mestre Aemon teria sido rei, por ser irmão mais velho, mas ele na época já tinha assumido, né, esse papel de se tornar mestre, então ele recusou, né, quando o Grande Conselho ofereceu o cargo para ele. Inclusive, vale mencionar que tem uma conversa do Mestre Aemon com o Jon Snow, que o Mestre Aemon fala uma frase muito impactante, né? Ele fala, mate o menino, Jon Snow, e deixe o homem nascer. Ele diz que essa frase ele falou pro irmão dele, quando o irmão dele se tornou rei. Então essa frase ele falou pro Egg. Então é muito legal ver essa conexão do Cavaleiro dos Sete Reinos com as Crônicas de Gelo e Fogo, através do Mestre Aemon. Bom, no quarto livro, Festim dos Corvos, o Jon, inclusive, manda o Mestre Aemon pra Cidadela junto com o Sam. É uma viagem de navio que eles fazem. Ele faz isso especialmente porque o Mestre Aemon tá prestes a morrer e as notícias sobre a Daenerys deixaram ele bem abalado, porque o Mestre Aemon queria muito poder ajudar a sua última parente. No caminho pra Cidadela, o Mestre Aemon diz pro Sam que ele tem tido sonhos e visões. E esse é um trecho muito legal porque o Mestre Aemon, ao mesmo tempo que fala com o Sam sobre esses sonhos proféticos de dragões, ele também
levanta a possibilidade dos sonhos não significarem simplesmente nada. Por exemplo, abre aspas. Eu me lembro, Sam. Eu ainda me lembro. Ele não estava fazendo sentido. Do que você se lembra? Dragões, Aemon sussurrou. Eles foram a dor e a glória da minha casa. O último dragão morreu antes de você nascer, disse Sam. Como é que você se lembra deles? Eu os vejo em meus sonhos, Sam. Eu vejo uma estrela vermelha sangrando no céu. Eu ainda me lembro do vermelho. Eu vejo suas sombras na neve. Ouço o estalo das asas de couro. Sinto sua respiração quente. Meus irmãos também sonharam com dragões e os sonhos os mataram, cada um deles. Sam, nós estremecemos à proximidade de profecias mal lembradas, de maravilhas e terrores que nenhum homem vivo poderia esperar compreender. Ou, perguntou Sam, ou não, Aemon riu baixinho. Ou eu sou um homem velho, febril e morrendo. Fecha aspas. Bom, o mestre Aemon acaba falecendo nos livros, acreditando que a Daenerys é o Azor Ahai ou o príncipe que foi prometido. Mas é curioso porque ele compartilhava antes a teoria de que o Rhaegar, irmão mais velho da Daenerys, seria esse príncipe que foi prometido. Ou seja, o próprio mestre Aemon é um exemplo de que é muito difícil e impreciso tentar compreender uma profecia. E eu acho legal que quando ele fala pro Sam sobre os sonhos que ele tem, ele também deixa isso claro. Daenerys Targaryen. É óbvio que não dá pra faltar a mãe dos dragões. Nos livros, a Dany tem diversos sonhos de dragão, mas como eu já mencionei, ela tem bastante dificuldade de interpretar eles. E eu digo isso não porque a Dany seja burra, é porque realmente os sonhos dela são bem complicados e bem abstratos. É claro, com a gente lendo os livros inteiros e tendo uma visão geral, é fácil de entender o que os sonhos queriam dizer, mas se a gente se colocar no lugar da personagem, nem tudo era tão óbvio. Por exemplo, antes de casar com o Khal Drogo, a Dany já sonhava de forma bem abstrata com o nascimento dos seus dragões. Abre aspas. Viserys batia nela, a machucava. Ela estava nua, atrapalhada de medo. Fugiu dele, mas o corpo parecia pesado e desajeitado. Ele bateu nela de novo. Ela tropeçou e caiu. Você acordou o dragão, gritava ele, enquanto lhe dava pontapés. Acordou o dragão, acordou o dragão. Tinha as coxas escorregadias de sangue. Fechou os olhos e choramingou. Como que, em resposta, ouviu-se um hediondo som de rasgar e o estalar de um grande fogo. Quando voltou a olhar, Viserys tinha desaparecido. Grandes colunas de chamas erguiam-se por toda parte e, no meio delas, estava o dragão. Virou lentamente a grande cabeça. Quando os olhos fundidos do animal encontraram os dela, acordou, tremendo e coberta por uma fina película de suor. Fecha aspas. Seria completamente impossível para Dany prever que esse sonho seria sobre ela fazer eclodir 3 dragões de pedra. Até porque, nesse trecho do livro, ela ainda nem tinha ganhado os ovos como presente de casamento do Ilírio. E essa frase, acordar o dragão, era algo que o Viserys dizia para ela e ela associava isso como algo bem negativo, como uma punição. Além disso, depois do casamento, a Dany volta a sonhar, dessa vez com um dragão negro. Provavelmente uma visão do que seria o Drogon. Abre aspas. Mas, quando conseguiu adormecer nessa noite, voltou a sonhar o sonho do dragão. Daquela vez, Viserys não estava nele. Só ela e o dragão. Suas escamas eram negras como a noite, mas luzidias de sangue. Dany sentiu que aquele sangue era dela. Os olhos do animal eram lagoas de magma derretido, e quando abriu a boca, a chama surgiu, rugindo, num jato quente. Dany podia ouvi-lo cantar para ela. Abriu os braços ao fogo, acolheu, para que ele a engolisse inteira e a lavasse, temperasse e polisse até ficar limpa. Podia sentir sua carne secar, enegrecer e descamar-se, sentia o seu sangue ferver e transformar-se em vapor, mas não havia nenhuma dor. Sentia-se forte, nova e feroz. Fecha aspas. E além desses, a Dany tem um terceiro sonho de dragão que é muito interessante, porque provavelmente é uma referência sobre ela própria lutar contra os outros durante a longa noite. Abre aspas. Naquela noite sonhou que era Rhaegar, a caminho do tridente, mas ia montada num dragão e não num cavalo. Quando viu a tropa rebelde do usurpador do outro lado do rio, eles tinham armaduras de gelo, mas ela banhou-os em fogo de dragão e eles derreteram-se como orvalho e transformaram o tridente numa torrente. Uma pequena parte de si sabia que estava sonhando, mas outra parte exultou. Era assim que estava destinado a ser. A outra maneira foi um pesadelo e só agora acordei. Fecha aspas. Bom, pra mim essa é uma das maiores provas dos livros de que a Dany vai sim lutar na longa noite com os seus dragões, porque até agora os sonhos dela se provaram verdadeiros. Porém, a Dany não tenta muito interpretar esses sonhos. Ela acredita que eles são só sonhos e vai vivendo a vida e vai tendo esses sonhos de dragão bem tranquilinha. Aliás, também vale mencionar que talvez esse sonho dela, esse último sonho dela, indique uma segunda batalha do tridente.
dessa vez dos vivos contra os mortos, que eu acho que seria bem interessante. E também vale mencionar que durante os livros a Daenerys tem outros sonhos que parecem visões ou profecias vindas de personagens como a Quaithe ou até mesmo da Casa dos Imortais. Ambos eu já falei em vídeos aqui no canal e eu vou deixar o link nos cards para vocês. Mas como eu mencionei, os sonhos de dragão são identificados por terem a figura do dragão durante o sonho. Por isso que a gente consegue diferenciar o que é uma visão normal da Daenerys, algo mais mágico dela ou de outra pessoa, e o que é realmente um sonho profético de dragão. Bom, mas além desses personagens Targaryen que eu citei, também existem outros membros da família que podem ter tido sonhos de dragão, apesar de existir poucos indícios pra gente discutir isso. Por exemplo, a gente tem o Aerion Chama-Viva, o segundo filho do rei Maekar I, e que era um homem extremamente cruel. Ele pensava que era de fato um dragão, e ele também aparece lá no livro O Cavaleiro dos Sete Reinos. Na verdade, ele é o principal antagonista do primeiro conto. E depois que o livro acaba, depois do torneio de Valfreixo, anos mais tarde, o Aerion Chama-Viva acabou de fato bebendo fogo vivo, acreditando que isso faria dele um dragão. Mas claro, ele morreu agonizando, sendo queimado por dentro. E além disso ser mais um indício de que os Targaryen também queimam, isso também pode indicar que talvez ele tivesse sonhos de dragão muito mal interpretados, porque ele realmente acreditava que esse plano de beber fogo vivo daria certo. Porém, também existe a chance dele ser só louco mesmo, como eu mencionei no vídeo sobre a loucura dos Targaryen, que vai também estar aqui num card. Além do Aerion, também tem o próprio Egg, o rei Aegon V, que também poderia ter tido sonhos de dragão. A gente pode presumir isso porque todos os irmãos mais velhos dele também tinham. Sem contar que, no final da vida do Egg, ele acabou ficando bastante obcecado com profecias e visões, especialmente as profecias que envolviam o retorno dos dragões. Tanto que a tragédia de Solar Estival aconteceu numa tentativa do rei Aegon trazer os dragões de volta usando fogo vivo, o que também acabou dando muito errado. Levou a vida dele, levou a vida do Sir Duncan e levou a vida dele, do filho mais velho dele também e herdeiro. E ainda falando sobre Solar Estival, um personagem que nasceu durante a tragédia foi o príncipe Rhaegar Targaryen. Eu também já falei dessa tragédia no vídeo aqui no canal, mais uma vez vai estar o card aqui, eu falo muito sobre os Targaryen, meu Deus do céu. O Rhaegar também era bem apegado em profecias quando ele foi crescendo, e ele até mesmo acreditava em determinado momento da vida que ele era o príncipe que foi prometido. Porém, com o tempo aconteceu alguma coisa que fez ele mudar de opinião, e ele passou a acreditar que o príncipe que foi prometido seria um filho dele. Por isso, supostamente, ele cometeu a loucura de ir atrás da Lyanna Stark, já que a sua própria esposa, a Elia Martell, não podia ter mais filhos por conta das gravidezes que ela teve, que foram muito arriscadas. Inclusive, é do Rhaegar que vem essa ideia de que o dragão tem que ter 3 cabeças, que muitos fãs falam, até mesmo aqui no canal, como se isso fosse uma grande profecia, mas na verdade não é uma profecia. Além disso ser o símbolo da casa Targaryen, e essa ideia de que o dragão tem que ter 3 cabeças, tá na visão da Daenerys na Casa dos Imortais. Mas lá ela tá vendo o passado nesse momento. Ela vê o Rhaegar do passado erguendo o filho recém-nascido dele e dizendo que o dragão tem que ter 3 cabeças. Mas não é algo dito diretamente para Daenerys, não é uma profecia feita para ela. É ela vendo o Rhaegar no passado falando isso. E a Daenerys tem outras visões do passado também, lá na Casa dos Imortais, como eu também já falei num vídeo aqui do canal, que vai estar o card aqui para vocês conferirem. E por fim, a gente também tem o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. Ele foi também um dos bastardos legitimados do rei Aegon IV, o Indigno, assim como o próprio Daemon Blackfyre. Porém, o Brynden optou por ficar do lado do Trono de Ferro e não apoiar a rebelião dos outros bastardos. A gente não tem realmente indícios de que ele tinha sonhos de dragão. Porém, ele foi mandado para a Patrulha da Noite no final da sua vida e quando estava por lá, ele simplesmente desapareceu. E provavelmente ele é o Corvo de 3 Olhos que aparece lá pro Bran. E tem vários indícios para confirmar isso. Se eu não me engano, até o próprio George R. R. Martin meio que já confirmou essa teoria, essa relação entre os dois personagens. Então assim, é muito provável que o Brynden Rivers realmente tivesse visões. Porém, elas podem ser tanto pro lado Targaryen dele, ou também por conta da sua conexão com os deuses antigos e podem ser sonhos verdes. Até porque o Brynden Rivers tinha sangue dos primeiros homens pelo lado materno. Inclusive, eu acho que o caso dele é o mesmo do Jon. Por mais que eles sejam Targaryen por parte de pai, eu acredito que os poderes deles e as visões venham dessa conexão que eles têm com os primeiros homens e com os deuses antigos que vem do sangue materno deles. Mas eu acho que o Corvo de Sangue merece um vídeo exclusivo só pra ele, porque ele envolve muitas teorias e é um personagem bem importante das crônicas. Então eu não vou me aprofundar muito aqui.
Além disso, eu também não citei os sonhos de dragão do Aegon Conquistador e do Viserys I, porque esses sonhos só aparecem lá em House of the Dragon e a gente não tem indícios de que esses personagens tinham sonhos de dragão nos livros. Então, particularmente, é uma fonte meio semi-canônica e eu não acredito muito. Especialmente o sonho do Aegon, que eu não gosto nem um pouco. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa nos comentários se eu esqueci algum Targaryen que tem sonho de dragão, ou se eu não mencionei algum sonho de dragão importante. O que vocês acham dos sonhos de dragão da Daenerys? Vocês acham que ela realmente vai lutar a longa noite e vai ter uma segunda batalha do Tridente? Achei bem interessante essa possibilidade. Também deixe sugestões de vídeos pro canal, tô precisando de sugestões porque minhas ideias estão acabando. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, deixem o like e se tornem membros do canal. Olha só, é bem baratinho, vocês ajudam bastante o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.